Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Aproveite e ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O mês de setembro é dedicado à prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem todos os anos por conta de suicídio e essa é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Um dos fatores é a depressão e este é o nosso tema de hoje. Por isso nós vamos conversar com a psiquiatra, doutora Marcele Cardoso. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por atender a nossa equipe mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço o convite. Doutora, vamos começar explicando então, de fato, o que é a depressão? Bom, a depressão é uma doença como outra qualquer. É um transtorno mental caracterizado por tristeza profunda ou uma falta de interesse profundo na maior parte do tempo em que impacta a vida do paciente, do sujeito. Além desses fatores que a senhora citou agora, quais são os outros sintomas também que podem ajudar a caracterizar a depressão? Então, esses são os dois sintomas principais. Então, a gente precisa sempre ter ou um ou outro, que é a tristeza ou então a falta de interesse. Mas essa tristeza, essa falta de interesse, elas têm que ser intensas o bastante para causar algum tipo de sofrimento ou prejuízo na vida do paciente. E ela vem associada com outros sintomas, como, por exemplo, insônia ou hipersonia, que é dormir demais, alteração no apetite, seja para mais ou para menos. Isso impacta também no ganho ou na perda de peso. Alterações cognitivas na pessoa, falta de atenção, memória, dificuldade de foco, distração. Outra coisa que pode acontecer é irritabilidade, falta de energia, cansaço extremo, agitação psicomotora ou retardo psicomotor, da pessoa ficar um pouco mais agitada com os seus movimentos, com a forma de andar, com a forma de se movimentar, ou então até um pouco lentificada. E pode também escalonar para o pensamento suicida, que é um momento, a etapa mais grave aí da doença. A senhora falou a questão da tristeza profunda, mas como saber, identificar, assim, é possível a gente identificar quando é uma tristeza ali momentânea, algo passageiro, que às vezes dura um pouco mais, e quando é a depressão? Isso é uma coisa que confunde bastante, vários pacientes perguntam, as pessoas têm essa dúvida e é importante falar sobre isso. Tristeza todo mundo tem e é importante que a gente sinta isso, é saudável. Então, quando acontece alguma coisa ruim, alguma coisa que a gente fica chateado na nossa vida, a gente fica triste, isso é completamente normal. Agora, quando essa tristeza ela não passa, ela se torna mais duradoura, muito intensa e principalmente causa prejuízo na sua vida, seja profissional, na parte amorosa, com outros relacionamentos, e isso sim chama a nossa atenção. E também geralmente vem com outros sintomas associados. Então a tristeza, que é considerada normal, saudável, ela tem uma duração mais curta, ela é um pouco menos intensa e ela não causa um prejuízo na vida da pessoa. Doutora, a depressão, ela é dividida por tipos? Tem isso? Tem isso. As pessoas normalmente não sabem, mas existem vários tipos de depressão. O transtorno depressivo maior é o que as pessoas conhecem mais, mas também tem a depressão atípica, que é relativamente comum. Tem a depressão psicótica, depressão pós-parto, depressão sazonal. Então, são vários tipos de depressão. E como que a gente identifica cada uma dessas? São algumas características que diferenciam uma da outra. Então, por exemplo, na depressão atípica, a pessoa sente muita fadiga, muito cansaço. É como se tivesse um peso nas pernas. Costuma comer mais e ter um ganho de peso. Costuma ter uma sensibilidade maior a rejeições. Na depressão pós-parto, o próprio nome já diz, é uma depressão que ocorre após o parto da mulher. Isso também é uma coisa que pode acontecer com uma relativa frequência. A depressão psicótica é aquela que tem sintomas depressivos e sintomas psicóticos associados. Então, são vários os diagnósticos diferenciais e os sintomas que diferenciam uma depressão da outra.
A depressão, a gente pode falar quais são as causas? Existe isso, estudos que mostram quais são as causas da depressão? A depressão, a causa dela é multifatorial, então tem várias teorias. A genética é uma delas, então tem essa questão. Pessoas que têm pais, parentes próximos com depressão diagnosticada têm maior chance de desenvolver, mas não vai desenvolver obrigatoriamente. Isso é um dos fatores. Os fatores ambientais, biológicos, sociais também interferem muito, como por exemplo, negligência na infância, algum tipo de abuso, seja físico, psicológico, sexual, desemprego, divórcio, perda de uma pessoa muito próxima. Isso tudo são fatores que podem desencadear. Além disso, as próprias características do indivíduo, como por exemplo, resiliência. Então, tem pessoas que têm maior resiliência, elas acabam enfrentando com uma maior facilidade as adversidades. E isso são características próprias do indivíduo. Então, são vários os fatores que contribuem. A pessoa que ela, por exemplo, é muito ansiosa, isso também pode vir a se tornar uma depressão? Tem alguma coisa relacionada? Pode acontecer, é muito comum, cerca de 50% dos pacientes que têm sintomas depressivos também têm sintomas ansiosos, então eles podem ser comórbidos, ou seja, existirem ao mesmo tempo o transtorno ansioso e o transtorno depressivo, mas um pode agravar o outro. Doutora, a depressão, ela é mais comum em alguma faixa etária ou não? Isso não tem interferência? Sim, é mais comum nos adultos jovens, que é da idade entre 20 e 40 anos, mais ou menos. Mas tem se tornado bem comum nos adolescentes, principalmente depois da pandemia. E também tem uma taxa relativamente alta entre os idosos. Entre homens e mulheres, isso tem diferença? Tem, as mulheres são mais atingidas pela depressão. E como que a gente faz para identificar, por exemplo, a depressão? O que pode ajudar a identificar a depressão em uma criança ou um adolescente? Isso é outra coisa importante de saber, porque a criança e o adolescente, eles manifestam de uma maneira um pouquinho diferente do adulto. Eles não têm o mesmo repertório para poder se expressar emocionalmente. Então, por exemplo, a criança e o adolescente, eles costumam se isolar mais no quarto, se isolar mais tanto da família quanto dos amigos, ficam mais irritados, podem ter explosões de raiva, até ficar um pouco agressivos. Eles costumam alterar o desempenho escolar, começar a ir mal na escola ou querer faltar. É muito comum as crianças sentirem dores. Então, começa a ter dor de barriga, dor de cabeça, que são sintomas de somatização mesmo. Então, esses são um dos fatores que a gente tem que prestar atenção, sinais de alerta para os pais aí. E hoje em dia, quais são os tratamentos disponíveis para a depressão? Os tratamentos são a psicoterapia, que é extremamente importante, com psicólogo. O tratamento medicamentoso, quando tem indicação. E também o estilo de vida, isso faz toda a diferença. Então, a atividade física, por exemplo, tem vários estudos comprovando a eficácia para tratamento de transtorno depressivo, principalmente com sintomas mais leves. A atividade física faz toda a diferença. Além disso, um sono bom, uma alimentação boa, parece que não, mas faz toda a diferença. Meditação, a prática de mindfulness, tudo isso pode ajudar. A senhora citou a questão desses tratamentos. A depressão, a gente pode falar que tem cura? A gente não costuma usar esse termo cura, a gente usa remissão dos sintomas. Então pode acontecer sim, tem pessoas que têm um episódio depressivo e tem remissão e não tem mais. Porém, a partir do momento que tem um episódio depressivo, a pessoa tem 50% de chance de ter um segundo. Quando a pessoa tem um segundo episódio, tem 70% de chance de ter um terceiro. E quando tem um terceiro episódio, tem 90% de chance de ter mais um quarto. Então, a gente nem tira a medicação quando chega nesse estágio de terceiro episódio, porque a chance de ter é praticamente 100%. Então, algumas das vezes, é um acompanhamento que precisa ser feito ao longo da vida. Sim, ela tem um curso crônico e é um acompanhamento mais longo. Uhum. Doutora, a senhora falou a questão da psicoterapia, né, neste processo, e ela
A psicoterapia, ela anda junto com o acompanhamento do psiquiatra durante todo o tratamento? Os dois têm que seguir juntos? Idealmente, sim, é o melhor a se fazer, porque a medicação ela vai atuar na parte química, mas a questão de fatores desencadeantes, até mesmo o desenvolver da autoestima, da resiliência, isso tudo é trabalhado em terapia. Então, uma complementa a outra. Quais os riscos de não tratar a depressão ou de não seguir corretamente o tratamento? Bom, quando a pessoa não trata ou não faz o tratamento corretamente, os sintomas eles vão piorar gradativamente. Isso pode ter um impacto importante na vida da pessoa, no trabalho, nas suas relações interpessoais, no sofrimento dela, na qualidade de vida dela. Tem gente que acaba indo e fazendo abuso de álcool, de outras drogas e pode chegar a ter pensamentos suicidas e até cometer o suicídio. Doutora, a gente vai continuar conversando, daqui a pouquinho a gente volta, agora é a hora do nosso intervalo, mas a gente já volta para conversar com a doutora Marcele um pouquinho mais a respeito da depressão neste mês de setembro, que é voltado à prevenção ao suicídio. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde. Hoje nós estamos falando sobre a depressão. Este mês de setembro é dedicado à prevenção ao suicídio e nós estamos conversando com a psiquiatra doutora Marcele Cardoso. Doutora, sobre essa questão da depressão, a gente sempre vê as pessoas ainda tratavam muito a depressão como uma frescura. Como que a sociedade hoje trata essa questão? Houve uma evolução ou ainda tem muito preconceito? Felizmente, isso tem melhorado, porém ainda tem muito preconceito. Então a gente pode até ver nas redes sociais algum post sobre o assunto, tem muitos comentários falando: isso é falta de Deus, isso tem que ir na igreja, tem que orar, ou então tem que fazer alguma coisa, isso é frescura, vai arrumar alguma coisa para fazer. E não é bem assim. Então as pessoas não encaram a depressão como uma doença, assim como hipertensão, diabetes. É uma doença que tem que ser tratada, se não for tratada vai piorar. E infelizmente ainda tem muito esse estigma e precisa ser falado para poder combater esse preconceito. Ela pode ser desencadeada por eventos traumáticos, por exemplo? Sim, pode. Então, qualquer evento traumático, seja na infância ou ao longo da vida da pessoa, isso pode propiciar e desencadear a depressão. Qual que é o papel, doutora, da família e dos amigos no tratamento da depressão? É fundamental, é muito importante ter rede de apoio, tanto para poder estar junto da pessoa, a pessoa não ficar sozinha, não se sentir solitária, mas também para poder incentivar a procurar ajuda, levar nas consultas, ir até as consultas junto com a pessoa, incentivar a prática de exercício físico, sair de casa. Isso tem que ter um certo tato, não é fácil também para a família, para o amigo que está aí acompanhando, porque também não dá para pressionar muito, tem que ir no tempo da pessoa, mas é muito importante a rede de apoio. A senhora citou essa questão é algo que para a família também é delicado, muitas vezes necessita de uma certa paciência que as pessoas ali precisam também para poder trabalhar com essa pessoa, para poder incentivá-la, né? Além da paciência, também porque as pessoas que estão em torno de quem está deprimido também acabam afetadas emocionalmente. Então é um período frágil aí para todo mundo. Então é delicado, mas é super importante ter esse apoio. A depressão, ela tem relação com outras doenças mentais? Tem alguma relação? Pode ter, pode não ter. Então tem gente que só tem depressão, mas é muito comum ter depressão e outro transtorno mental. Então, por exemplo, dependência química é muito comum vir junto com transtorno depressivo. Toque, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, normalmente eles vêm junto com transtorno depressivo, isso é muito comum. A senhora falou mais cedo da depressão psicótica, né? Como identificar esses sinais, assim, por exemplo, de uma depressão psicótica? Então a gente sempre tem que pensar que tem que ter os sintomas psicóticos, que são as alucinações auditivas, visuais, alterações de comportamento, de pensamento.
Só que é importante também não confundir com outros diagnósticos. Então, tem a esquizofrenia, tem o transtorno bipolar, isso tudo são diagnósticos diferenciais. Não é fácil de fazer esse diagnóstico diferencial, porque tem algumas características que diferem uma da outra, mas na depressão a pessoa normalmente ela fica muito deprimida, chega no estágio grave da depressão a ponto de ter esses sintomas. Começa a ficar persecutória, ou seja, com delírios, começa a escutar vozes, ver coisas, ter um comportamento bizarro, desorganizado, falar coisas sem sentido. Isso são os sintomas psicóticos possíveis. Neste caso, como que as pessoas que estão no entorno podem auxiliar? Nesses casos mais graves, o indicado é fazer um tratamento medicamentoso com certeza. Em alguns casos, a internação é indicada, se a pessoa oferece risco a terceiros ou a si própria. Então, a internação tem suas indicações precisas. E então, como é um estágio grave, é um caso grave, tem que ser olhado bem de perto, assim. Doutora, a depressão, é possível preveni-la? É possível evitar alguns fatores. Então, se você mantém um estilo de vida saudável, se você desenvolve a sua autoestima, a sua resiliência, isso pode contribuir com certeza. Mas muitas coisas fogem do nosso controle, né? A genética, traumas e coisas que possam acontecer ao longo da vida. Mas tem coisas que a gente pode fazer e isso é o estilo de vida, com certeza. Atividade física e sono, principalmente. Do que a senhora acompanha no consultório, né? As pessoas que apresentam o diagnóstico da depressão, elas têm fácil aceitação do diagnóstico? Acho, hoje em dia, sim, considero que sim. Muitas pessoas ficam um pouco resistentes. É muito comum na psiquiatria a pessoa procurar ajuda e não voltar mais, depois de um ano volta. Então leva um tempo para ela aceitar, mesmo que precisa tomar aquela medicação. Ela costuma chegar num ápice de que não dá mais para poder realmente aceitar. Mas normalmente as pessoas têm aceitado bem, sim, elas têm visto com outros olhos. O diagnóstico da depressão, ele é todo clínico? Sim, é clínico, como a maioria dos diagnósticos na psiquiatria, então não existe nenhum teste, nenhum exame que faça para diagnosticar a depressão. O psicólogo ou o psiquiatra podem fazer o diagnóstico e é totalmente clínico. Doutora, onde que é mais indicado, né? Claro, a psiquiatria, o psiquiatra é sempre o mais indicado para que essa pessoa com depressão possa procurar. Onde que eles podem buscar ajuda? Se você se identifica com algum dos sintomas citados, ou você conhece alguém que esteja assim, é importante procurar ou um psiquiatra, ou um psicólogo, ou então a UBS. O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, também oferece esse atendimento na saúde mental. Então, esses serviços ajudam bastante. Para casos em que a pessoa esteja com pensamentos suicidas, por exemplo, aqui no Brasil existe o número 188, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele funciona 24 horas e a pessoa pode ligar para receber um apoio emocional. Agora, a gente falou um pouco no começo também da depressão em idosos. Quais são os desafios no tratamento da depressão nos idosos, doutora? No idoso é um pouquinho mais delicado porque envolvem outros fatores. Então, muitos dos idosos já têm outras comorbidades clínicas, diabetes, hipotireoidismo, colesterol alto, hipertensão, são polimedicados, já tomam outras medicações. Então a gente tem que escolher com cuidado as medicações que vai usar para não ter interferência, interação medicamentosa. Além disso, tem outras questões que envolvem o idoso, por exemplo, a solidão é muito comum. Na época da pandemia, isso foi muito comum. Eles têm que ter um suporte também, isso é importante, alguém esteja junto e ajudando no tratamento. No idoso também é muito comum eles terem dores, quando estão mais deprimidos eles sentem mais dores, e também mais prejuízos cognitivos, o que a gente chama até de pseudodemência, que são sintomas de depressão que podem confundir com uma demência. Doutora, como esse mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio,
Como identificar os pensamentos suicidas em uma pessoa, né? A gente, muitas vezes as pessoas falam, principalmente na internet, quem fala que vai se matar, que vai se suicidar, não faz. Isso é uma grande coisa que precisa ser quebrada, né? Sim. As pessoas costumam achar que a pessoa tá só querendo chamar atenção e tudo mais. Só que, de fato, isso pode acontecer. Então, a pessoa pode falar que vai se matar como se fosse um aviso. Então, para acionar aí o alerta. Sempre que a pessoa manifestar esse desejo ou esse pensamento, busque ajuda no mesmo momento. Precisa buscar ajuda, porque isso é muito arriscado, muito perigoso. E não é para chamar atenção, existe esse risco, é real. Uhum. Existe alguma forma também com que as pessoas, por exemplo, né, a pessoa que já está com depressão, possam identificar que aquela pessoa já está com um pensamento suicida, alguma coisa do tipo? Ela demonstra de alguma forma, além de falar? Não necessariamente. Tem pessoas que falam, tem pessoas que ficam completamente caladas, tem pessoas que agem normalmente. Isso é mais difícil de ser detectado, identificado. Uhum. E qual que é a orientação que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando hoje em casa, né? A gente trouxe tanta informação aqui a respeito da depressão. Para o pessoal que está em casa, o que a gente pode deixar de recado? Se você se identifica com qualquer desses sintomas que a gente conversou, por favor, procure ajuda. Ou se você conhece alguém, seja o vizinho, seu irmão, seu filho, seu pai, que não esteja bem, que esteja com algum sintoma depressivo, por favor, busque ajuda. Isso é de extrema importância. Independente, né? Seja um familiar, seja um amigo, o importante é mostrar para alguém que você precisa dessa ajuda, né, doutora? Sim, com certeza. Se você seja colega de trabalho, oferecer ajuda faz toda a diferença. Às vezes é isso que a pessoa está precisando. Tá certo. Doutora, nós agradecemos mais uma vez a participação da senhora aqui, por trazer esses assuntos tão importantes, né? Tanto esclarecimento para o pessoal que está em casa. Obrigada, eu que agradeço. Nós agradecemos também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde volta na próxima semana. Não esqueça, segue a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O Você Saúde vai terminando agora, mas na próxima sexta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês, até lá!